Graças a Deus por mais uma oportunidade para nós ouvirmos a palavra de Deus. Romanos 4 nos dá um exemplo, um modelo da fé maravilhoso. Então eu vou ler Romanos 4, a partir do versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, esses 5 versículos são encorajadores. Por quê? Porque aqui mostra, apesar de nós considerarmos Abraão está num patamar, num nível muito elevado, num padrão muito alto, para nós nos compararmos a ele, mas aqui diz que Abraão não foi justificado por obras, não é porque ele foi competente, não é porque ele foi habilidoso em fazer obras para Deus, mas ele foi justificado por fé. Porque se ele fez alguma coisa boa por si só, é porque ele trabalhou para Deus. E ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas acontece que Abraão não trabalhou, mas ele creu naquele que justifica os ímpios. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, por que eu digo esses versículos são encorajadores? Porque esses versículos indicam que todos nós, ou qualquer um de nós, pode seguir essa mesma trilha e sermos justificados por Deus, e a nossa fé pode crescer e pode amadurecer, como aconteceu com Abraão. Você pode dizer, eu estou muito longe de Abraão. Mas, irmãos, Abraão não tinha uma força natural muito forte, muito grande. Ele não tinha uma habilidade maior que a sua. Ele não tinha uma competência melhor que a sua. Não foi pelas obras humanas que Abraão alcançou, o que alcançou. Isto é, tudo foi pela fé. Portanto, irmãos, eu quero encorajar vocês. Todos vocês têm condições de ser um Abraão. Porque é pela fé. É crer em Deus que justifica os ímpios. Portanto, o grande segredo de Abraão ter a sua fé inicialmente pequenininha, mas a sua fé foi crescendo ao longo da sua vida, ao longo do tempo, quando toda vez que Deus lhe aparecia, Deus lhe falava uma palavra e Deus lhe dava uma promessa. E dessa forma, com experiências até negativas que ele teve, no final ele se tornou o nosso pai da fé, Então, você pode ser um vencedor na fé. É isso que nos encoraja, porque não é pelas nossas obras, é pela fé, Bom, vou continuar aqui. Versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Quer dizer, Abraão não fez nada e Deus lhe
né? Ele creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso? Irmãos, o que você acha? Abraão foi justificado quando ele estava incircunciso ainda, ou depois de ter sido circundado? Ele ainda estava no regime da incircuncisão. Ele não havia sido ainda, né, não tinha recebido a circuncisão. Isto quer dizer o quê? Ele abriu uma porta da fé para todos nós. Se fosse no regime da circuncisão, seria apenas para os judeus. Mas graças a Deus isso aconteceu antes dele ter sido circuncidado. Então nós fazemos parte do povo passível de receber a justificação pela fé. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Quer dizer, até mesmo os da circuncisão, os judeus, eles, para serem justificados, eles precisam andar nas pisadas da fé que teve Abraão. Não foi por intermédio da fé que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiros do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Pois a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Porque está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Dentro de tudo que nós lemos, eu quero chamar a atenção uma coisa. A justificação pela fé trouxe-nos de volta para o plano de Deus. Nós que éramos pecadores, porque todos nós já nascemos pecadores, porque por ofensa de uma só pessoa, de um só homem, Adão, todos nós nos tornamos pecadores. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão dos pecados. Mas graças a Deus, Deus enviou o seu Filho, morreu por nós, realizou a obra da redenção na cruz, derramando o seu sangue precioso para nos redimir de volta para Deus. E como nós conseguimos receber essa bênção de ser redimido de volta para Deus? É através da fé. Não fizemos nada tivemos que fazer. Não é pela nossa competência, não é pela nossa habilidade. A nós coube somente crer em Jesus e crer na sua obra redentora. E nós recebemos, irmãos, o perdão dos pecados. E não só isso, irmão, as nossas iniquidades, como diz assim, aqui, né, onde está? As nossas iniquidades são perdoadas e o Senhor jamais imputará pecado a nós. Irmão, não é uma grande bênção?
pela obra que Cristo realizou na cruz por nós. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, isso ainda não é o objetivo final, é apenas um meio. Deus então nos trouxe de volta para o seu plano, nos perdoou os pecados, e Ele nos deu a sua vida, e pela sua vida nós somos salvos. Mas, irmãos, Deus, o desejo final de Deus de nos justificar pela fé, ainda não é só o perdão dos pecados, porque Deus tem uma coisa muito maior para nós. É isso que eu vou ler de novo para vocês. Versículo 13: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Quer dizer, a justificação pela fé nos trouxe de volta ao plano de Deus, porque Deus tem um plano, uma expectativa muito grande sobre nós homens. Ele quer fazer do homem o seu herdeiro, o herdeiro do mundo. Hebreus 2:5, como diz? Bom, vamos lá, vamos ler, porque eu não posso supor que todo mundo sabe. Hebreus 2:5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Irmãos, Deus deseja sujeitar todas as coisas debaixo de nós, homens, a igreja, o homem coletivo. Irmãos, porque a cabeça, Cristo, já está nos lugares celestiais. Todas as coisas já estão sujeitas debaixo dos seus pés. Quando a igreja alcançar essa realidade, irmãos, nós seremos herdeiros do mundo. Essa é a nossa esperança, irmãos. Não é só receber o perdão dos pecados. Deus quer trabalhar mais em nós. Essa fé precisa crescer. Essa fé precisa amadurecer. Precisamos ter mais experiências pela fé. Precisamos conhecer melhor esse Deus. Precisamos conhecer melhor a nós mesmos, a nossa capacidade. Nós precisamos amadurecer para poder ser herdeiros do mundo. Você tem essa esperança? Então vamos ver a história de Abraão. Vamos ver? Ontem nós começamos a contar a história de Abraão, né? Então Abraão, vou de novo. Ontem já li em Atos 7, versículo 2, ali mostra que Abraão foi chamado quando estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. E a Mesopotâmia, irmãos, hoje eu não sei se dá para projetar aquela, tem uma, isso, esse aqui mesmo, tá? Deixa eu ver onde está, está aqui, ó. Essa parte em verde é a Mesopotâmia, que vai desde o Golfo Pérsico e aqui, ó, ligando ao Mar Mediterrâneo. Isso aqui, a Mesopotâmia, principalmente o vale, a bacia dos dois rios, né, Eufrates e Tigre, tá? E hoje, se você quiser saber o mapa de hoje, a Mesopotâmia está principalmente, a grande parte, no Iraque de hoje. Iraque, isso aqui é Iraque. Aqui é Kuwait. E aqui é a Síria, tá vendo? Uma parte é da Síria e aqui em cima é a Turquia. Então a Mesopotâmia, né? E também pega uma parte de Irã. Vai desde Irã, Iraque, Síria,
e Turquia. Isso aqui é Mesopotâmia. E Abrão nasceu aqui em Ur dos Caldeus, mais ou menos aqui. E depois ele foi para Harã, tá? Harã, bem provável que já tenha entrado no território da Síria de hoje, tá? Harã, tá? Então, aqui em Harã, já é capítulo 12 de Gênesis, tá? Em Harã, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Lá em Atos 7, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. É isso que Deus disse, né, lá. Só que Abraão não teve ainda forças suficientes para sair de Ur dos Caldeus. Irmãos, não tem problema. Deus conhece a nossa situação, a nossa condição. A nossa condição inicial é ter uma fé muito pequenininha. Nós, como Abraão, que vivia, que nasceu e cresceu no mundo pagão, vendo seu pai adorar os ídolos, e todo o ambiente era ambiente de idolatria, e de repente chega o Deus verdadeiro e chama Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Ontem eu fiz uma brincadeira com o Toninho, né? Cadê o Toninho? O Toninho ali, ó, né? Eu sei que os mineiros são muito apegados à sua terrinha, né? Os mineiros são muito apegados à sua casa. Às vezes até para fazer uma reunião de casa, de noite, para sair de casa, é muito difícil, não é isso? Né? E já pensou um dia o Senhor chegar e falar para o Toninho: Toninho, sai de Itaúna. E vai para Angola. Eu recebo e eu creio. Mas não é fácil não. Ele vai pensar assim: peraí, eu saí daqui do pão de queijo, né? E ir para a terra que eu não sei onde que é, né? Não sabe se tem Coca-Cola. Hoje eu vou falar essa marca aqui, né? Vai saber se tem Coca-Cola, né? Pão de queijo. Então Abraão não teve forças para sair. Mas não tem problema. Assim como você, inicialmente, o Senhor te chama. Mas é importante que o Senhor fale com você. Mesmo que você não tenha forças, mas você tem um coração para atender, mas não tem força para atender. E Deus levanta as circunstâncias. Deus tocou no seu pai. A gente não sabe com que intenção. E o pai dele levou a ele, a Sara e a Ló, todos para Harã. E habitaram em Harã. E Harã, talvez o pai dele encontrou o mesmo ambiente que em Ur, também era uma terra de adoração a ídolos. E ali em Harã, o seu pai Tera gostou do lugar e acabou ficando até a morte, né? Se você fizer os cálculos, cuidado com fazer os cálculos aqui. Se você fizer os cálculos como está na Bíblia, você vai ver que vai faltar 60 anos. Quer dizer, quando Abraão saiu de Harã, parece que Tera ainda viveu mais 60 anos em Harã. Mas como eu disse ontem, há uma diferença entre quando Abraão gerou a Harã e Harã morreu, e depois gerou Abraão. Então a data em que nasceu Harã e nasceu Abraão era filho caçula. Então houve uma distância ou uma diferença de 60 anos que não foram registrados aqui na Bíblia. Então certamente Atos 7, quando Estevão falou em Atos 7, ele não falou equivocado, não, ele não estava errado, porque se fizer as contas, parece que em Harã
né? Tera ainda não teria morrido quando Abraão saiu de Harã, mas houve realmente quando Tera morreu em Harã, é que Abraão saiu de Harã, tá? Então, no versículo 12, capítulo 2, versículo 1, é quando Tera acaba de morrer e Abraão recebe outro chamamento do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí ele fez uma promessa: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Irmão, realmente ele se tornou uma bênção. Ele recebeu tudo isso gratuitamente, não fez grandes coisas, né? Então, assim como Deus te escolhe, Deus te chama, e Deus quer fazer de você uma bênção. E sabe que tudo que você tocar, você não arreia em Midas, mas tudo que você tocar vira bênção. Por quê? Porque você, pela fé, é alguém abençoado por Deus. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, essa foi a promessa dada para Abraão. Eu creio, irmãos, essa mesma promessa, com devidas proporções, o Senhor deu para cada um de nós que Ele chama pela fé. Você acredita nisso? Você acredita que a sua família pode ser abençoada por você? Os seus filhos podem ser benditos por tua causa? A tua vizinhança, o estado, a cidade, o município, até o país. Irmão, aparentemente não dá para dizer que o nosso país está sendo abençoado, mas irmãos, creiam que por nossa causa esse país vai ser abençoado, porque nós somos a razão da bênção, nós somos a causa da bênção, porque nós somos como Abraão, nós vivemos pela fé, fazemos a vontade do Senhor, nós engrandecemos o nome do Senhor, nós glorificamos a Ele como Deus, nós lhe damos graças, nós adoramos e servimos ao Deus verdadeiro. Irmãos, a esses Deus abençoa. Aí Abraão ganhou força. Aí versículo 4: partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas se lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Aí apareceu o Senhor de novo. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmão, finalmente, no meio de uma terra de idolatria, onde se construíam templos zigurate, que eu mostrei ontem, para adorar a outros deuses e sacrificar a outros deuses para o benefício do homem, finalmente aqui na terra alguém construiu um altar para o Senhor, para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. Irmãos, por isso que Deus abençoa você. Enquanto que todos buscam coisas para o seu benefício próprio, você não, você engrandece a Deus, você busca a vontade de Deus, você não busca benefício próprio, você não está aqui porque Deus te beneficiou em alguma coisa, você está aqui porque você ama a Deus e você ama a vontade de Deus.
E Deus vai te recompensar. Ele vai te fazer reinar no mundo que há de vir. Acredita nisso, irmãos? Por isso, irmãos, não precisa ser egoísta. Não precisa amar Deus por benefícios. Não precisa servir a Deus para ganhar alguma coisa boa. Não, nós não estamos aqui para nós. Irmão, pelo contrário, nós nos dispomos a sair, como Abraão saiu da sua terra. Irmão, não sabendo para onde ir, porque nós confiamos no Senhor. Queremos é fazer a vontade dEle. Queremos engrandecer o seu nome. Então, Abraão recebeu essa promessa de herdar aquela terra. Ele fez um altar para adorar a Deus e para servir a Deus em Siquém. Isso em Siquém. Aí, passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda nesse monte, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Betel de um lado e Ai de outro lado. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, enquanto que naquelas gerações, todos buscavam um Deus para invocar, buscavam um Deus para adorar, um Deus para sacrificar, um Deus para servir, irmãos, um Deus falso, ídolo, porque buscavam benefício próprio, queriam um Deus para servir a Ele. Mas, irmãos, aqui surge pela primeira vez depois do dilúvio, um homem que invocou o nome do Senhor. Enquanto que toda a humanidade da época procurava fazer o nome do homem, engrandecer o nome do homem. Irmãos, aqui está um homem que invoca o nome do Senhor. Então, quando você e eu invocamos o nome do Senhor, irmãos, não é coisa pequena. Nós estamos dizendo para esse universo: nós não estamos aqui para fazer o nome do homem. Não estou aqui para ficar famoso. Não estou aqui para fazer o meu nome. Estou aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. E eu dependo do Senhor para viver. Ele é a minha respiração, Ele é a minha vida, Ele é tudo para a minha vida prosseguir. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos restaurar e invocar o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus. Invocar tem muito sentido. Nós não servimos a outros deuses, não exaltamos o nome do homem, não exaltamos de nenhum dos deuses falsos. Nós exaltamos o nome do Senhor. E sem o Senhor nós não vivemos, porque nós estamos aqui pela fé, estamos peregrinando nesse mundo. Nós não sabemos exatamente para onde ir, mas o Senhor que determina a nossa direção. Não é assim? É assim, com a palavra profética que eu disse ontem. Ele quem determina a nossa direção, através da sua palavra. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Então, como foi a experiência de Abraão, você também pode ter. Então, como extrair da experiência de Abraão algo positivo para você e eu? O primeiro, nós precisamos amar a aparição do Senhor. Precisamos amar a presença do Senhor. Precisamos buscar a presença do Senhor, claro, invocando o nome do Senhor, exaltando o seu nome, glorificando a Ele como Deus, dando-lhe graças, adorando e servindo a Ele. Irmão, dessa forma, Deus vai aparecer a você e Deus vai falar com você. É por isso, irmãos, nós vivemos pela palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso sim viverá o homem. Por isso, irmãos, nós vivemos pela palavra de Deus. Para o homem que vive pela fé, irmãos, tem que amar a palavra de Deus. Não faça da palavra de Deus meramente uma receita de bolo,
uma instrução, né, para dizer o que fazer, o que não fazer. Irmãos, nós vivemos pela fé. Amém. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos traz luz, nos traz direção. E onde está a palavra de Deus hoje? Você precisa, você precisamos ser diligentes, irmãos, a ler a Bíblia. Amém. Precisamos ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, a luz começa a vir e o Senhor começa a falar com você. Irmãos, nós precisamos ser auxiliados pelo alimento diário. O alimento diário nos dá as últimas palavras do Senhor, a direção a tomar, não é isso? Para onde nós vamos, como praticar a palavra. Irmãos, está no alimento diário. Como você lê o alimento diário? Se você lê o alimento diário como se fosse cumprir uma tarefa, pode ser que naquele dia você não teve tempo, leu rapidamente, mas você deixou passar muita coisa do alimento diário. Em cada leitura da palavra de Deus, irmãos, nós precisamos pedir para o Senhor aparecer a nós. Quando você lê o alimento diário, você vai dizer: Senhor, aparece a mim. Amém. Senhor, fale comigo. Amém. Fale de uma maneira subjetiva. Amém. Fale para mim. Não apenas você entender o que está escrito naquelas páginas do alimento diário, mas você tem que ler aquilo esperando Deus falar com você. Você vai perceber que alguma palavra, algumas frases começam a brilhar para você, não é? Quem teve essa experiência? Deus começa a falar com você subjetivamente, e essa palavra é viva e eficaz. Ela é viva. É como Deus, o Deus da glória, falando diretamente para você. E o que você tem que fazer, irmãos? Não use aquela palavra meramente como uma receita de bolo. Aplique a sua fé. Creia no que Deus falou com você. Depois eu vou explicar, você vai entender melhor o que eu estou falando. Creia, simplesmente creia. Mesmo que você não tenha força para praticar, creia, não é? Em seguida, você vai sair para estudar ou trabalhar, ou para fazer serviço do lar. O que vai acontecer? Deus vai te dar experiências. Você vai chegar a um determinado momento do dia, você fala: parece que eu estou no deserto. Hoje de manhã estava tão bom, estava desfrutando do alimento diário, mas agora parece que eu estou, num momento tão árido, tão seco. As coisas parecem não fazer mais sentido. Eu não estou entendendo mais, porque estão se passando essas coisas na minha vida, né? E às vezes eu me sinto um pouco perdido, um pouco ansioso, um pouco angustiado. Irmão, nós não passamos por essa situação? Mas, irmãos, exatamente nessas circunstâncias do dia a dia, Deus vai consolidando a sua fé. Amém. Deus vai testando você. Amém. E Deus vai amadurecendo você. Amém. E aí, irmãos, quando da próxima vez que o Senhor aparecer a você, você já amadureceu um pouquinho. E dali a pouco o Senhor fala mais com você, Ele te dá outras experiências. E nessas outras experiências, você vai conhecer mais um pouco de Deus. Isso vai gerar maior confiança em Deus, na palavra dEle. Irmão, não é assim que Abraão cresceu, pouco a pouco? Ou não? Por isso, irmãos, é de fé em fé. O justo viverá por fé. De aparição a aparição, de palavra a palavra, de circunstâncias, experiências a experiências. Irmãos, tudo é para o nosso crescimento. Eu disse isso na conferência de jovens. Falei: jovens, não precisam esperar 6 meses para ser reavivado novamente, né? Na conferência jovem, todos foram libertos. O poder que libertou-os do pecado do mundo, né? Da apatia, da insatisfação, né? Da incredulidade, da desmotivação. Mas parece que na semana seguinte, 2 semanas, né, depois,
eu estou numa terra árida, minhas circunstâncias não são favoráveis a mim. Cadê aquele ambiente gostoso da estância? Irmão, nós não vivemos todo o tempo no ambiente da estância, e Deus quer testar você justamente na circunstância em que você está, em que você vive. Irmãos, nós não precisamos esperar 6 meses para ser reavivado de novo. Irmão, nós podemos estar num ascendente. Até os próximos 6 meses, nós vamos estar crescendo. Não espere 6 meses para ser reavivado, mas você pode estar progredindo na fé, semana após semana. Basta você tomar a palavra de Deus de uma maneira viva. Por isso, irmãos, pega um alimento diário, pega sério o alimento diário. O programa O Livro na Minha Mão não pode ser interrompido no nosso meio. Restaurou-se a leitura dos livros. Você sabe que várias regiões, eu viajo pelo Brasil todo, várias regiões, irmãos, tem irmãos que nunca leram um livro completo. Com o programa na minha mão, é a primeira vez que um irmão me disse, é a primeira vez que eu leio um livro completo. Aleluia. E eu estou crescendo, estou entendendo, e a minha fé está progredindo. Irmãos, é isso que está acontecendo. E tem gente que não sabia ler. Acredite se quiser, estão aprendendo a ler. Amém. Pelo programa Livro na Minha Mão. E o programa O Livro na Minha Mão, irmãos, é difícil de manter se você não tiver essa visão. E se não tiver um irmão que coordena, que sempre incentive você. Porque se você deixou de honrar seu compromisso, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, acumula-se um valor e você não tem como mais continuar. Por isso, irmãos, seja fiel a dar continuidade ao programa O Livro na Minha Mão, e você vai perceber que é o melhor investimento que você tem para um dia ser herdeiros do mundo. Coca-Cola pode tomar de menos, viu, Toninho? Sorvete um pouco menos também, que faz bem para a saúde, né? Não é o sorvete que faz bem, tomar menos faz bem, né? Hein? Pode tomar com o livro do lado, menos mal, né? E melhor se economizar nessas coisas, mas não economize no investimento da palavra de Deus. Vamos amar a palavra. E se possível, irmãos, alguns irmãos estão fazendo assim, e comprovaram comigo como tem crescido. Pega a mensagem da semana, irmão, está tão fácil. Mensagens da conferência no site, não é isso? Instituto, YouTube, muitas mídias. Nós podemos, irmão, pegar a mensagem se tem vídeo, uma imagem perfeita, se tem áudio, um áudio de alta qualidade que o Instituto está providenciando. Irmãos, não tem desculpa para você dizer que nem no meu tempo, né? No meu tempo era um cassete. A gente colocava um cassete ou no gravador em casa ou no carro. Irmãos, aquele som é horrível. Às vezes você não entende o que está sendo falado. Irmãos, mas hoje nós não temos desculpa. O som é cristalino, não é isso? Irmãos, então, por exemplo, a minha própria filha começou a ler alimento diário e depois acompanhado da mensagem da semana. Ela falou, puxa, quanta coisa que não se conseguiram colocar nas páginas do alimento diário, estava se perdendo. Então ela começou a ganhar e ela falou, desde aquilo minha vida mudou. Experimente fazer isso. E não só isso, se você tiver mais tempo ainda, ouça as conferências regionais mais atuais. Você vai se atualizando com o que o Senhor vai falando. Por exemplo, essa palavra liberada aqui para vocês, irmãos, certamente os outros irmãos de outras regiões, muitos deles têm esse hábito de atualizar-se. Logo já estão ouvindo. E pelo Facebook estamos transmitindo. Irmãos, o Facebook ontem, né, já alcançou 3.000 e tantas pessoas, que acessaram. Irmãos, nós precisamos amar a palavra do Senhor. É a palavra que nos dá fé, tá? Bom,
Então, eu não sei se eu tenho aquele mapa ainda do Siquém, Betel, né? Você consegue ver? Ali, ó. Aqui. Tem outro, não tem outro? Tem outro, mas isso aqui, ó. Acho que tem outro ainda. Tem outro. Isso aqui depois explico a geografia aqui. A outra. Isso, aqui, ó. Tá vendo? Ele saiu de Harã e veio para Canaã. Isso aqui é Canaã, tá? Isso aqui é Canaã. E veio para Siquém, tá mais ou menos por aqui. Aí ele se mudou para um monte, né, com Betel de um lado, Ai de outro lado. Betel significa casa de Deus e Ai significa um monte de ruínas. Qual que você escolhe? Você escolhe edificar, né? Está aqui, né? A igreja de Deus, a casa de Deus ou ruína, né? Aqui, né? Deixa eu ver onde está. É isso, né? Onde nós estamos? O Siquém aqui, né? Siquém, tá? E depois ele ficou entre Betel e Ai, é por aqui, tá? Então é aí que Deus, né, prometeu, né, dar para ele, e ele edificou um altar ao Senhor e armou a sua tenda e invocou o nome do Senhor. Isso quer dizer, irmãos, ele armou a sua tenda, o seu viver. O seu viver é um viver de altar e tendas e invoca o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos viver dessa forma. Nós vivemos para servir ao Senhor. A nossa tenda está sempre junto com o altar, né? É viver, consagrar-nos ao Senhor e servir ao Senhor e invocando o nome do Senhor. Então, até aí, irmãos, maravilha. O Senhor conseguiu, né, uma coisa maravilhosa de alguém que vivia no mundo pagão, e agora o Senhor separou uma pessoa para ele, né? E essa pessoa, Deus fala diretamente com ele. Bom, só que Deus precisava lhe dar um teste, circunstância. Por isso, irmão, não reclame. Como eu disse ontem, precisamos dar graças a Deus por tudo, porque tudo é para nosso crescimento, tudo é para nosso bem, não é isso? Como diz aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, não é assim? Irmãos, todas as coisas, até as coisas aparentemente negativas, cooperam para o nosso bem. Então, no meio daquela situação tão gostosa, tão bem, com a sua tenda, altar ao Senhor, invocando o nome do Senhor, veio a fome na terra. O que você faria? E agora? A terra, para onde o Senhor me mandou ficar, está tendo fome. Se eu continuar aqui, vou morrer de fome. Aí, o que ele fez? Desceu para o Egito, né? Desceu para o Egito, ó. Egito aqui, ó. Tá? Egito aqui. Aqui o Mar Vermelho, tá? Então, ele desceu para o Egito. E ao descer para o Egito, alguma coisa teve que acontecer. A sua mulher era muito bonita, né? Ele com 75 anos, quando saiu de Harã, a Sara tinha 10 anos mais, era 10 anos mais nova, tinha 65 anos. Naquele tempo, irmãos, 65 anos, a mulher era jovem ainda, era linda de morrer, né? E Abraão ficou com medo de matarem a ele no Egito e tomarem a esposa. Então combinou com a mulher: você não diga que é minha mulher, você diga que é minha irmã. E não é totalmente mentira, realmente era meia irmã, né? Então, irmãos, com essa brincadeira, e os oficiais de Faraó disseram, né, chegou aos ouvidos de Faraó, que Abraão veio com uma mulher lindíssima, lindíssima. Então a Faraó falou: traga aqui para o palácio, né?
Então recebeu ela no palácio. E com isso, tratou muito bem do irmão dela, que é Abraão, né? E lhe deu o quê? Dá uma olhada aqui. O que lhe deu? Ó, versículo 16, capítulo 12. Vou ler desde o versículo 15. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão. Abraão é esperto, né? O qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Ó Senhor Jesus. O homem ficou rico lá, com a mentirinha dessa. Ó Senhor Jesus. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso eu a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma, vai embora, vai embora. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a mulher e a tudo que possuía. Irmãos, um homem que vive pela fé também falha. Mas, irmão, se você tem um coração de adorar o Deus verdadeiro, você não busca o seu próprio benefício. Na verdade, Abraão não fez tudo isso porque queria se enriquecer. Não foi. Ele só queria preservar a sua própria vida, né? Mas Deus o abençoou demasiadamente. Isso quer dizer o que, irmãos? Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena amar o Senhor. Vale a pena, irmãos, nós não buscarmos nosso próprio benefício, nome na igreja, fama na igreja, né? Nem ter sucesso próprio em alguma coisa, né? Buscar isso aqui na igreja. Não, irmãos, o Senhor, Ele nos abençoa, porque nós somos para Ele, somos totalmente para Ele. Bom, saiu, pois, capítulo 13 de Gênesis, saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe. Onde está o Neguebe? Neguebe está aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. Neguebe fica por aqui, ó. Fica por aqui. Isso aqui é Neguebe. Aqui ao sul de Canaã, tá? Então ele saiu, foi para o Neguebe, tá? O que aconteceu? E ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Foi para lá de novo. Até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Irmão, isso mostra o coração de Abrão. Abrão não estava, na verdade, o coração dele não estava nessas riquezas. O coração dele, irmão, estava no Senhor. Invocar o nome do Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor faz abençoar o homem. Você não busque o seu próprio benefício. Não use da igreja um trampolim para o seu sucesso. Não faça isso. Ame com coração puro o Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor e viva pela fé. O Senhor te abençoa. O Senhor te abençoa. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Irmãos, eu vou explicar daqui a pouco sobre isso, tá? Vou deixar um pouco aqui. E a terra não podia mais sustentá-lo, eles então tinham que se separar. Aí houve uma separação, e quando Ló escolheu a planície, aqui, escolheu para si a campina do Jordão,
Jordão é um rio que desce aqui, ó. É um rio que desce aqui e vai para Mar da Galileia. De Mar da Galileia ele desce até o Mar Morto. Isso aqui é o Mar Morto, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês ali. Mostra aquela terra cortada aqui, ó. Para quem não conhece, tá, a terra de Israel, Jerusalém fica aqui em cima, tá? Aqui em cima do monte. Vocês estão vendo? Isso aqui é quase um penhasco. Quase um penhasco. Aqui, Jerusalém, se eu não me engano, Flávio, me ajuda aqui, Flávio? Se eu não me engano, tem mais de 700 metros acima do nível do mar, não é isso? Mais de 700 metros acima do nível do mar. E aqui tem um penhasco violento aqui, ó. E aqui o Mar Morto, se eu não me engano, tem tem mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Não é? Uns 450 abaixo do nível do mar. Quer dizer, de Jerusalém até o Mar Morto, a superfície do Mar Morto, tem quase 1 quilômetro, 1.100 a 1.200 metros de diferença de altitude, de altura. Daqui, ó, tá vendo? De Jerusalém até o Mar Morto, aqui, ó, desce quase 1.100 a 1.200 metros. Aqui é lá embaixo, ó, tá vendo? E aqui está Jericó. E o Ló escolheu a Campina do Jordão. E Jordão é isso aqui, ó, tá vendo? Jordão, Rio Jordão, nasce, é isso aqui, né? Nasce por aqui, ó, tá? E, hein? Aqui, né? E cai no Mar da Galileia, tá? E aí continua, né, passando aqui perto de Jericó e desce para o Mar Morto. Esse rio, se eu não me engano, ele começa no nascente, é mais ou menos um pouquinho mais alto que o nível do mar, pouca coisa. Mas quando chega no Mar Morto, no Mar da Galileia, já tem, se eu não me engano, entre 100 a 200 abaixo do nível do mar já, né? Alguma coisa assim. E daqui ele desce, vai descendo até o Mar Morto, que já tem 450 metros abaixo do nível do mar. Então, esse é o Rio do Jordão, né? Rio do Jordão é a Campina, né? E hoje, né? As pessoas supõem que Sodoma e Gomorra ficou mais ou menos nessa parte sul do Mar Morto, né? Então, as Campinas do Jordão, e ele foi pouco a pouco se mudando para Sodoma. E no fim vocês conhecem a história de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, cidade destruída pelo Senhor. Eu vou voltar a falar essa história rapidamente depois, aqui no final. Mas eu quero falar para vocês, olha aqui, ó. Quando Ló se separou dele, versículo 14, irmãos, finalmente, né? O Senhor falou para ele: sai da tua parentela. Ele não conseguiu cumprir isso, mas finalmente a sua parentela se apartou dele. Aí Deus então deu uma promessa, versículo 14: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então essa terra que foi dada, né? Toda essa terra que foi dada, né, pelo Senhor, né? Pediu para ele olhar para o norte, o sul, leste, oeste. Toda essa terra o Senhor prometeu dar para ele. Farei das tuas descendências como pó da terra, referindo-se à descendência terrena que é Israel, tá? De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Irmãos, essa descendência ficou tão grande, irmãos, que o Hitler tentou exterminar os judeus, irmãos, mas hoje, né, não dá para contar, né, a quanta gente que tem. Então, o Senhor de fato cumpre suas promessas. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei.
E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ele nunca levantou um altar para outros deuses, o coração dele é servir ao Deus verdadeiro. Aí vem a história, irmãos, de 4 reis contra 5 reis, eu não quero detalhar aqui. Ele salvou o seu sobrinho Ló, que foi levado em cativeiro. Ele trouxe de volta Ló e tudo que pertencia a Ló, tá? Essa aqui fica para outra vez, não vou falar disso. E no capítulo 15, irmãos, é interessante a gente saber aqui. 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão, e teu galardão será sobremodo grande. Não fique com medo, não fique com medo. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Irmão, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor não para de me abençoar, não para de prometer para a minha descendência, a terra para a minha descendência. O Senhor não esqueceu de uma coisa, não? O Senhor não me deu filho. Como é que, para quem vai ficar essa riqueza toda? E como é que a minha descendência vai possuir essa terra se eu não tenho filhos? Ele estava lembrando o Senhor esqueceu, né? Esqueceu, né? Aí, a isto respondeu logo o Senhor. Olha, a isto respondeu logo o Senhor, foi rápido: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus lhe dá uma promessa de ter um filho, tem que ser gerado de ti. Bom, aqui eu vou fazer um comentário. Irmãos, Deus, Ele nunca nos dá uma instrução para nós seguirmos como se faz o bolo, como se faz uma torta. Põe 2 ovos, põe 1 quilo de farinha, açúcar, tal, bate tal, não, Deus nunca faz isso. Deus não poderia ter, nesse momento, dito: mas aquele que é gerado de ti e da Sara será o teu herdeiro? Não poderia ter falado assim, para evitar o erro todo que ele cometeu depois? Isso mostra, irmãos, o Senhor não fala tudo. O Senhor quer que você exercite a fé. O Senhor está testando a tua fé. Se Abraão realmente tivesse fé forte, ele teria dito: se o Senhor prometeu um filho que será gerado de mim, e ele sabe que minha esposa é a Sara, ser gerado de mim tem que ser gerado da Sara, e o Senhor vai cumprir essa promessa. Mas a fé dele não chegou lá, irmãos. Mas não se preocupe, irmãos, o Senhor vai levando você passo a passo. Os irmãos entenderam? Eu estou dizendo, irmãos, essa experiência de Abraão é factível para cada um de nós. Não é factível? Você também pode crescer de experiência em experiência. Foi nessa hora que prometeu o filho da promessa, irmãos, Deus indicou a sua descendência celestial, que somos nós. Dá uma olhada aqui, versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus. Quando ele falou da terra, era a areia como pó da terra. Mas aqui ele diz: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Eis aqui uma parte da posteridade de Abraão aqui, ó. Não é? A sua promessa está sendo cumprida. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, esse é o único mérito de Abraão, é crer no Senhor. Irmão, tudo que Deus quer de você, exige de você, é crer no Senhor, crer e obedecer.
ouvir a palavra e praticar. Irmãos, é isso. Eu não tenho outro segredo para você crescer e um dia ser galardoado em ser um herdeiro do mundo. Ou você quer ficar durante 1000 anos nas trevas exteriores, no ranger de dentes, lamentando não ter buscado o crescimento da fé. Eu creio que você não é um desses. Nós queremos ser esses que serão herdeiros do mundo. Amém? É por isso que nós estamos aqui na conferência. É por isso que nós amamos a palavra do Senhor. É por isso que nós queremos saber qual direção tomar, como a nossa fé pode crescer, que experiências nos conduzem até a boa terra de Canaã. Irmãos, é exatamente através da palavra que a nossa fé vai crescendo, através de experiências e mais experiências. Versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então o Senhor diz: toma-me uma novilha, uma cabra. Depois vem uma experiência, irmão, que Abraão foi, para Abraão foi muito forte, tá? Não é exatamente o que eu quero contar agora isso. Aí no capítulo 16, irmãos, eu acho que Abraão, pela fé, esperou Deus cumprir a promessa. Esperou e não engravidou a Sara. Aí a Sara, preocupada: vamos dar um jeito. Eu tenho uma serva, Agar, e você pode tomá-la em meu lugar. E o que ela for gerada, né? Dela for gerada, é como se de mim tenha sido gerada, né? Pelo menos foi gerada de ti. E o Senhor falou que será gerado de ti. E Abraão anuiu esse conselho, e vocês sabem disso, que a Agar ficou grávida. E desde que ela se viu grávida, ela começou a desprezar sua senhora. E a sua senhora, Sara, ficou triste, desgostosa, e foi falar com Abraão. Abraão falou: não é tua serva? Você faz dela como você quiser, não é isso? Aí despediu-a, ela saiu. E o que aconteceu? Quem sabe? Aí o Senhor mandou um anjo do Senhor. Mandou um anjo do Senhor para achar a Agar. Tendo achado, versículo 7, 16, 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse anjo do Senhor: volta para sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Irmãos, esse é um ótimo conselho para nós. Você está sofrendo alguma perseguição na igreja? Ou pelo menos você acha que está, né? Você está passando por alguma situação de problema de relacionamento com alguém? Não queira fugir. Quando você está nesse momento e foge, o Senhor vai dizer: volta e se humilha a essa pessoa. Você acredita que aí o Senhor vai te abençoar? Se você fugir do problema, eu não sei qual será o seu fim. Mas se você ouvir esse conselho e volta de quem você está fugindo e se humilha diante dele, dessa pessoa, irmãos, o Senhor vai te abençoar. Irmãos, tudo que é de Abraão, Deus acaba pondo a mão de bênção. Até Ismael, que nasceu meio torto, certo? Com meios tortos, o Senhor abençoou. Amém. Não é isso? Abençoou, aqui ó, como está, versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste
e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará fronteira todos os seus irmãos. Irmãos, pelo menos vem uma promessa de que Ismael será um povo forte. Só que essa promessa também se cumpriu, né? Ele será entre os homens como um jumento selvagem, né? E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Irmãos, o Oriente Médio hoje está um barril de pólvoras por causa dessa promessa, né? E ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Quer dizer, em vez de viver longe, né, já que vai ter tanto problema aqui de atrito de relacionamento, viva longe, mas ele vai viver sempre fronteiro aos seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor. Abraão influenciou Agar, e Agar também invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Irmãos, o Senhor vê você. O Senhor está vendo a sua situação, o Senhor vendo sua aflição, o seu sofrimento. Irmãos, volte-se para o Senhor e invoca o nome do Senhor, e você será abençoado. Amém? Aí capítulo 17, irmão, finalmente, 13 anos depois, Deus aparece a Abraão e diz: eu sou o Senhor El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não é Ismael, é Isaque, não é isso? Aqui fala: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, a Deus, e falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para eu ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Eu serei o seu Deus. Aí veio a circuncisão veio desse momento. Quer dizer, Abraão, para de usar a força da sua carne para produzir Ismael, para me ajudar. Eu não preciso de ajuda, eu sou Deus, El Shaddai, eu sou todo-poderoso. Irmão, não tente ajudar Deus, apenas creia que Ele pode fazer. Ele é o Deus todo-poderoso. Irmãos, versículo 15: disse também Deus a Abraão: a Sarai, a tua mulher, já não se chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos, procederão dela. Ó Senhor Jesus. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Ele não creu. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher. Agora Deus fala claramente, não é isso? Deus falou claramente: Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Irmão, tudo que Abraão põe a mão, irmãos, Deus acaba abençoando. Ainda que
ele faça uma coisa, né? Não usou a força da sua carne para gerar Ismael, Deus abençoe Ismael. Irmão, tudo que você põe a mão, Deus abençoa. Quanto a, né, a minha aliança, porém, estabelecer lá, e com Isaque, o que Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano, e finda esta fala, com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Irmãos, eu vou terminar aqui esse relato, porque se eu continuar, vai chegar no ápice da sua fé, que é oferecer Isaque no Monte Moriá. E o Monte Moriá, irmãos, é onde está o templo, onde está a base para o templo de hoje. Irmãos, a sua fé cresceu tanto que Deus o usou para ser o pai da fé de todos nós. É possível você seguir esses passos? Não. É possível porque não depende da sua capacidade. Depende só de você crer no Senhor Jesus. E todo o resto deixa por conta de Deus. Até se você errar, até se a sua fé estiver fraca, o Senhor levanta as circunstâncias. O Senhor, né, faz das linhas tortas, Ele traça um plano certo. Por isso, irmãos, creia no Senhor, trilhe por esse caminho, você vai ser um dos herdeiros desse mundo. Eu espero, irmãos, que todos que estão assentados aqui possam ser herdeiros do mundo que há de vir. A sua fé, irmão, esteja crescendo. Não reclame da má sorte, não reclame das circunstâncias, não reclame das coisas que acontecem aparentemente ruim na sua vida. Irmão, nada acontece que não seja para o nosso benefício. Tudo é para o nosso crescimento. Acredita nisso? E Deus vai cumprir a sua promessa. Amém? Então vou finalizar essa mensagem falando um pouco de Ló. Pode? Vamos falar um pouco de Ló? Ó Senhor Jesus. Onde está Ló? Ó. Começando desde Gênesis 12, o Senhor fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O pai dele já era morto, ele saiu, mas a parentela ele nunca conseguiu deixar, que era Ló. Sabe por quê? No meu entender, Ló foi um pedido especial de seu pai Tera, que quando gerou o filho mais velho, Arã, o filho mais velho morreu precocemente e deixou Ló, o filho Ló, e Ló ficou sem pai. Ló ficou sem alguém para cuidar dele. Certamente Tera deve ter pedido para Abraão, que nasceu anos depois, né, de Arã, né, e para que Abraão pudesse tomar Ló, seu sobrinho, e criasse a ele como filho, como dissesse, ó, crie-o, cuide dele como um filho. Então Abraão tomou como filho. Por isso que quando saiu de Arã, Deus falou para deixar sua parentela, mas ele não teve como deixar. Ele levou Ló consigo, porque era como filho para ele. Vocês entenderam? Como filho. Irmãos, o problema é esse. Sabe aquele negócio de parece que é, mas não é? Tinha um shampoo que era Denorex. Parece, mas não é. Parece filho, mas não é filho. Irmão, esse é o problema. Irmão, aqui vai nos ajudar muito com esse princípio. Vai ser muito com esse princípio. Aqui, ó. Capítulo 13 de Gênesis. Abraão era muito rico, versículo 2. Ele possuía gado, prata e ouro, era muito rico. E Ló, versículo 5, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas.
Irmãos, Ló se beneficiou muito estando junto de Abraão. Abraão era um homem abençoado. Irmão, andar junto com um homem abençoado, você recebe a bênção. Não é? E ele também ficou rico. Ló também ficou rico. Enquanto eles eram pobres, entre aspas, não tinham muita coisa, irmãos, conseguiam conviver. Parece ser filho, é sobrinho, não é filho, mas é filho, tal. Então não tinha problema, conseguia conviver. Mas quando veio a prosperidade, Abraão ficou rico, tinha muito gado, rebanho, não é isso? Patrimônio. Irmãos, começou a haver problema. Começou a haver problema como? Versículo 6. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Eles ficaram tão ricos, que não conseguiam mais habitar um junto do outro. Houve contendas entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Parente não é filho. Parente chegado, mas não é filho. O que nós podemos extrair dessa lição? Como é que você extrai a lição? Como é que você extrai a lição? Jacó, Israel, teve 12 filhos, não teve? E os 12 filhos pastoreavam um rebanho só do pai deles, não é isso? Vocês se lembram da história de José? Quando Jacó pediu para José, né, dar uma recomendação para os seus filhos que estavam pastoreando o rebanho, eles eram muitos, mas eram um rebanho só, não é? Porque são filhos. Então sobrinho é diferente de filho. Vocês já estão me entendendo ou não? Começando a me entender, não? Isso quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, na igreja, nós não podemos ter sobrinho, temos que ter filhos. Por isso eu falo, deixa a tua parentela. Não carrega sobrinho, porque o sobrinho, ele vai se aproveitar de você, mas em benefício próprio. Ele vai usar da igreja como seu trampolim para sua própria obra. Deu para entender, não? Ele se aproveitou de Abraão, se enriqueceu, e agora ele tinha o seu rebanho e Abraão tinha o seu rebanho. Irmãos, na igreja não pode ter o seu rebanho e o meu rebanho. Na igreja não pode ter os pastores que cuidam do meu rebanho e os pastores que cuidam do seu rebanho. Vai dar discussão um dia. Nós vamos estar fazendo 2 obras. Irmãos, nós estamos fazendo então nós todos aqui estamos em uma obra só. Eu não vim aqui para fazer minha obra, cuidar dos meus rebanhos. Irmãos, o rebanho de Deus é um só. Amém. A hora que nós temos o sentimento de que isso é meu, aquele é seu, irmãos, nós já começamos a ter problemas. Por isso eu digo, desde o começo, irmãos, ontem eu comecei com encabeçamento de Cristo. Cristo é nossa cabeça. Tudo é dele. O rebanho é dele. Nós estamos aqui, irmãos, para cuidar do rebanho dele. Ninguém pode achar que isso aqui é meu, aquele é seu. Nós estamos cuidando das coisas de Deus. Concorda comigo? Aí o Flávio me deu uma dica em hebraico, né, Flávio?
aqui, como é que é? No capítulo 3, versículo 6, que diz aqui: a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia de outro. Irmãos, esse habitar juntos e habitar um na presença de outro significa, parece que na Bíblia foram usadas só 3 vezes, não é isso? Essa expressão, habitar juntos. Um aqui não dá para habitar mais juntos entre os pastores, ou entre Ló. Não sei se vocês estão entendendo. Por exemplo, você vai falar, não é só questão de número de rebanho, número de gados, né? É que se fosse um só, não precisava separar em 2, irmãos, a estrutura é uma só, não é isso? Mas tendo que fazer 2, então a estrutura vira 2, aí o espaço precisa ser maior, né? O número, quantidade de gado, quantidade de rebanho, se fosse um só, dá para juntar tudo, dá para fazer isso junto, mas 2 não dá. Então, graças ao Senhor, o serviço na igreja, qualquer que seja o serviço da igreja, irmão, nunca pode ser um serviço peculiar para se tornar o seu rebanho. O trabalho das mulheres, o congresso das mulheres, o aperfeiçoamento das mulheres, não pode ser uma coisa tão peculiar, que é um rebanho à parte da igreja, não é? O trabalho com adolescentes não pode ser um serviço tão peculiar, que tem os seus pastores próprios e a igreja tem os seus pastores. Irmãos, isso não pode acontecer. Seus irmãos estão me entendendo? Serviço de crianças, serviço de qualquer serviço, irmão, tudo, irmãos, é para a igreja, tudo é para a obra, tudo é para o Senhor. Afinal de contas, Ele é o cabeça da igreja. Quando você tem um sentimento particular de que isso aqui é meu, aquilo é seu, irmão, nós não vamos mais conseguir habitar juntos. Então aqui é a primeira vez que aparece habitar juntos. Agora em Gênesis 36, 7, fala de não poder habitar juntos Jacó e Esaú. Gênesis 36, 7, dá uma olhada. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. É a mesma palavra, habitar juntos. Então, só que nessas duas passagens, irmãos, não dá para habitar juntos. Quando são 2 obras separadas, dois tipos de pastores, 2 rebanhos separados, irmão, não dá para habitar juntos. Então, qual a maneira, irmão, de nós podermos habitar juntos? Quando é um só rebanho. Salmo 133, aparece a mesma palavra. Sabia disso ou não? É a mesma palavra em hebraico. Como é que é a palavra em hebraico, Flávio? Shevet Yahá, né? É habitar juntos. É ou não é possível a gente habitar juntos? A gente tem que se separar, não? Então vamos lá, Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, habitando juntos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando não temos 2 rebanhos, 3 rebanhos, irmão, nós somos um só. Somos um só corpo. Somos uma só igreja. Aí ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu queria a gente terminar essa mensagem cantando o número 1. Como eu não canto bem, eu vou pedir para os cantores me ajudarem aqui.
Irmãos, agora com esse sentimento, irmão, de nós podemos viver unidos, habitar juntos. Fala para o seu vizinho: eu posso habitar junto com você. Porque eu não tenho um rebanho particular. Nós temos um só rebanho. Vem aqui na frente, me ajudem aqui, ó. Eu canto mal e os... Aqui, ó. Por causa do meu Facebook, vocês têm que subir aqui. Por causa do Facebook. Amém. Amém. Eu fico junto. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus, recebi um novo coração do Pai. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Se quiser abraçar seu vizinho, se quiser, tá? Fique à vontade. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. O fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso deste querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso deste querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto desse novo coração, declaro a paz, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do
nos avisos.